Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Olá, gente! Aqui quem fala é a Tanise, do PET Psicologia. E hoje eu venho aqui para falar sobre a comunidade prática de aprendizagem da psicologia, que é o CVA-Psi. Eu estou hoje fazendo o host junto com a Vitória. Vitória, por favor, se apresente. Olá, gente! Eu sou a Vitória, sou da Psicologia e faço parte do PET Psicologia e vou estar conduzindo esse podcast, essa conversa, junto com a Tanise. É a primeira vez que a Vitória está gravando com a gente, então seja bem-vinda, Vitória, à equipe do Psil. Eu também estou aqui hoje junto com a professora Wilsa Ramos. Ela é a professora associada da Universidade de Brasília. Ela já exerceu o cargo de direção do Centro de Educação à Distância da UNB e ela tem pesquisado muito sobre novas ecologias de aprendizagem, subjetividade e produção de sentidos dos estudantes online e trajetórias de aprendizagem e de vida e ação docente nos tempos de pandemia. Também temos aqui hoje a convidada Beatriz Lousada. Ela é graduanda em Psicologia pela UNB e pós-graduanda em Psicologia Humanista, abordagem centrada na pessoa, pela Unipos. Ela também é membro integrante do CVA-Psi desde 2020 e atua na comunidade como coordenadora do projeto, produzindo conteúdos, organizando ações, eventos e novas formas de conexão no semestre remoto com os professores e a universidade. Olá, boa noite. Então eu vou começar por aqui. Eu sou Wilsa Ramos, né? Vocês já deram aí uma palhinha do que eu faço, da minha formação e o que eu gosto de pesquisar. Eu só gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando dessa comunidade, né, que é um projeto de extensão que já vai aí contando quase uns 18 meses, né, e poder compartilhar com vocês essa experiência, gente. É isso aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bia e eu também queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e a gente poder falar um pouquinho mais sobre a CVA-Psi. Obrigada pela apresentação, sejam muito bem-vindas ao podcast Psil. A gente gostaria de introduzir sabendo um pouco mais sobre o que é a CVA-Psi, né? De onde surgiu, como foi a ideia e tudo mais. Vocês poderiam compartilhar com a gente? Oi, Vitória. Legal, Vitória. Acho que é por aí mesmo, né, para a gente começar situando aí os nossos ouvintes, né? Esse termo, né, CVA-Psi, tem alguns que falam CVA-Psi, né? Ele significa, né, as siglas, né, Comunidade Virtual de Aprendizagem e de Práticas da Psicologia, né? Essa comunidade, né, surgiu enquanto um projeto, né, do ano passado, mais ou menos, nós começamos a discutir, acho que foi em abril do ano passado, quando a gente estava naquela situação de ter tido suspensão das aulas presenciais, né, e todos nós, professores e os discentes, aguardando as decisões da Câmara, né, e da UNB, que estava discutindo como seria o retorno, né? Nessa oportunidade, eu tenho uma experiência grande com ensino à distância, ensino remoto, as virtualidades, a aprendizagem, como diz a Tanise, né? A nova ecologia de aprendizagem. E aí a direção do IP, vem cá, vamos conversar. Daí era outra diretora, vamos bater um papo aqui, quem sabe a gente cria uma comunidade para apoiar a ação dos professores no período do ensino remoto e também, claro, apoiar a ação dos discentes, né? E ela surge nesse cenário, né? Num cenário de giramos, a gente brinca, né? Mas é sério, girou uma chave, né? E de um dia que você estava na sala de aula presencial, você cai dentro de uma sala de aula virtual, onde você tem uma tela que vai fazer a mediação entre você e seus estudantes. Isso não foi nada fácil. Então a gente surge desse momento, mas vou deixar a Bia falar um pouquinho. Bia é uma pessoa histórica assim no projeto, né? Porque nós tivemos já 1, 2, 3 entradas, 3 processos seletivos, porque nós temos professores na comunidade e estudantes, né? A Bia foi das primeiras, né, da primeira turma, né, de estudantes, né? Ela entrou logo no início, quando eu ainda discutia com a diretora, né, como que ia ser. A gente começou até a trabalhar um pouco antes mesmo de ter o projeto, porque era tudo urgente. Era muito urgente pensar. E a Bia também foi dessa turma, e ela é uma das únicas que permaneceu. Os outros estudantes foram formando e aí a gente vai renovando mediante novos processos seletivos. Aí é legal a Bia falar também desse inicinho, Bia. Vou falar assim, Wilsa. A gente, na verdade, gosta de brincar, né? Que a gente entrou na comunidade sem saber o que era comunidade.
Eu acho que ninguém sabia, né, o que ia ser a CEVAP antes da gente começar. A gente conhecia a Wilsa, então a gente começou a participar desse projeto com ela, né? Que hoje já virou um projeto de extensão, bem estabelecido na psicologia. Mas a gente começou muito pequenininho, né? A gente não sabia ainda o que a gente queria fazer. A gente só sabia que queria ser um suporte nesse momento do ensino remoto. E como a Wilsa falou, foi muito diferente para a gente começar na universidade, né? Voltar ao semestre, retornar um semestre depois de um semestre que a gente ficou parado, né? A gente não conseguiu voltar a ter as atividades de aula. Então, como era tudo novidade, a gente falou, vamos de alguma forma tentar ajudar? E a gente foi tentando, né, Wilson? Eu acho que a gente foi começando, pensando as ações que a gente podia fazer. A gente começou fazendo um curso do Moodle, então todo mundo que estava na comunidade aprendeu a mexer no Moodle, né, no Aprender. E começamos a fazer vídeos, a fazer alguns tutoriais, tentar ajudar professores e alunos. E hoje eu acho que a gente já tem uma história bem maior, mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Ai, nossa, gente, muito, muito legal. Eu também participei do CEVAP, né, por um semestre, acho que no início desse ano, né? Nossa, gente, como o tempo passa. Eu queria muito que vocês falassem também sobre como ele tá estruturado agora, né? Porque na época eu tava, ele tinha uma estrutura completamente diferente. Como é que ele tá agora? Essa pergunta é bem legal, porque na verdade, né, a nossa estrutura ela é bem flexível e a gente vai mudando, sabe, Tanise, para atender muito assim as demandas do momento, né? Porque a comunidade, o que ela é? Ela é um grupo, né, de discentes e docentes, né? A nossa estrutura é composta, que a gente chama, nós todos somos gestores, né? Tanto os discentes que estão na comunidade quanto os docentes. Hoje nós somos 12 pessoas. Nesse trabalho de gestão, o que a gente faz é observar e ser bastante sensível, sabe? Assim, aos problemas, às questões emergentes que surgem na nossa comunidade do Instituto de Psicologia. E a partir dessas questões nós vamos estruturando, organizando a nossa equipe para oferecer algum tipo de atendimento que qualifique as relações entre alunos, professores, né? Sempre visando o bem-estar dessa comunidade, né? Então, assim, essa comunidade nós já tivemos altos e baixos, momentos de crise, como todo grupo super de realização, publicando artigos e fazendo pesquisas, mesmo de crise de identidade mesmo, de tipo, igual um adolescente, né? Qual é o papel da comunidade? Nós estamos aqui para fazer o quê mesmo? Porque às vezes as demandas que chegam para a comunidade são tão grandes, tipo assim, vamos cuidar dos alunos, vou dar alguns exemplos, né? Dos alunos que são calouros, nossa, eles entraram querendo uma universidade presencial e já chegaram tudo online, não tiveram oportunidade de ir ao campus, então vamos cuidar deles, aí formam uma força de trabalho para cuidar da recepção, do acolhimento, da apresentação da universidade para eles, né? Mas aí tem uma aluna que está com uma dificuldade, como nós tivemos nesse semestre, né? Que ela entrou sob algumas condições que a universidade não tinha uma estrutura para recebê-la, né, que é uma aluna que nós temos na universidade, no Instituto de Psicologia, né, que é surda, e nesse sentido toda a comunidade se organiza para apoiá-la, né? E todas as outras atividades que vão surgindo, por exemplo, na formação docente, a gente vai percebendo, nossa, os professores agora estão com uma reação, né, muito de falta de sentimento, assim, que eles percebem que os alunos não estão engajados socialmente nas disciplinas. Então, vamos organizar oficinas, rodas de conversa para a gente discutir como nós podemos melhorar o engajamento estudantil. Então, a comunidade é como algo vivo. É uma peça viva que, assim, mesmo a gente tendo objetivos, tendo tarefas, tendo um planejamento, a gente acaba sempre buscando atender ao que é urgente, que a gente percebe que é da comunidade, como eu disse, para a gente não ficar com crise de identidade, né? Pensando, poxa, será que isso é nosso mesmo ou não? Então a gente está sempre se perguntando isso. Eu acho que isso é legal, porque a gente conta com o PET já, nós temos o nosso CA, nós temos a Atlético, e a gente tem que saber como nós nos situamos entre essas outras entidades que também são representativas, que também exercem atividades de apoio à comunidade. Então a preocupação é essa. Mas hoje nós estamos com uma estrutura, então, está bem dividido, os alunos estão trabalhando em frentes que são de apoio, a melhoria da qualidade do trabalho dos alunos. A Bia explica melhor.
e nós estamos numa frente, né, onde eu fico mais próximo do acolhimento dos professores, de pensar estratégias de ensino e aprendizagem no ensino remoto emergencial, porque por mais que a gente tenha um ano, ainda sempre temos novidades. Terminamos agora a pesquisa, essa pesquisa que foi feita com vocês, discentes, sobre as disciplinas do semestre passado. Já temos, então, a análise dos resultados e já vamos fazer uma devolutiva para os professores para eles pensarem, poxa, no que eu posso melhorar a partir do olhar do aluno. E assim a comunidade vai. Ela é bem, como eu falo, é um organismo vivo, ativo, que vai bem atrás assim, do que a comunidade está pedindo, né? E a gente não tem também perna para tudo e tem muita coisa que a gente mesmo se frustra, sabe, gente? Tipo assim, queria ter feito isso. Eu vejo muito isso nos meninos, nas meninas, né? A gente quer fazer, mas não dá conta de fazer tudo. Eles também têm disciplinas a cumprir. Eu acho que a Bia pode falar bem, né, Bia? Da experiência dos estudantes, tá? Acho que você já falou tudo, Ilza, mas eu vou só complementar. Eu acho que, como eu já falei, né, a gente surgiu bem pequenininho. Então, no ano passado, a gente não sabia onde a gente podia chegar. E aos pouquinhos a gente foi estruturando, a gente foi recebendo novos membros. Hoje, como a Ilza falou, nós somos uma equipe de 12 pessoas. Lá no começo, a gente era bem menor. Então, a gente também não podia abraçar tantas coisas que a gente faz hoje. E nesse último semestre, a gente fez um processo seletivo e nós recebemos 6 pessoas novas. Então, você imagina, um projeto de extensão, que do nada, né, de um semestre para o outro, a gente recebe 6 pessoas. Como que a gente inclui essas pessoas novas para atrapalhar, para entenderem o nosso ritmo? Então, a gente trabalha por frentes, como a Luísa explicou. A gente tem essa frente de um trabalho de apoio aos docentes, aos professores, que a gente faz todo um trabalho, desde o apoio, fazer as disciplinas, a entender o que eles podem melhorar, a passar essa parte da avaliação. A gente faz reuniões pedagógicas também, de tempos em tempos, que a demanda vem deles e vem da gente também. A gente tem a frente também dos discentes, que a gente faz esse trabalho de acolhimento dos calouros, a gente faz oficinas, rodas de conversa, e a gente tem mais uma frente que ela é bem recente, a gente começou há pouquíssimo tempo, que é a frente da mídia. Então a gente trabalha no Instagram, a gente tem aos pouquinhos crescido o nosso Instagram para poder divulgar ainda mais e chegar para mais pessoas. Mas a nossa estrutura hoje, ela tá mais ou menos assim. E eu acho que ela ainda vai mudar, porque a gente realmente trabalha de uma forma muito dinâmica. Muito obrigada, meninas. Nossa, realmente muito esclarecedor. Acho que algumas coisas continuam as mesmas e outras mudaram, né? Eu que, na verdade, agora que você falou do ingresso, Bia, eu queria muito que vocês falassem, né? Como é que faz para entrar no CEVAP? Tem bolsa de extensão também? Como é que é? Como é que tá funcionando? Então, essa pergunta é super legal, né? Até para a gente já deixar aí as portas abertas para outros alunos que queiram vir, né, nos próximos semestres. A gente sempre espera que o aluno fique pelo menos um semestre, ele passa por um processo seletivo, né, que a gente publica edital, tem as regras bem legais, que são todas também da UNB, né? A gente segue tudo que a UNB solicita, e a entrevista, né? A gente pede que eles estejam no tal semestre e a gente faz entrevista. Uma entrevista coletiva, onde a gente possa ver assim, o interesse, a disponibilidade, né? E quais funções que ele poderia exercer na comunidade, que a Bia bem lembrou que assim, a gente vai sempre buscar o potencial dos alunos. Então, se tem um aluno que faz muito bem, que trabalha muito bem com a mídia, né, visiva, que é o vídeo, aí ele fica encarregado de produzir os vídeos a partir dos conteúdos da comunidade. Então, a gente na entrevista já vai tentando mapear o perfil desses estudantes, né, e como eles podem colaborar na comunidade. Nós temos um acordo, né, a direção do Instituto de Psicologia, né, que reservou um recurso, né, do próprio Instituto, fonte própria, para poder fazer a manutenção da comunidade. Então, a comunidade tem bolsa, né, a bolsa de extensão, no valor de R$500 por mês, né. E, o que eu ia dizendo, a gente sempre espera que o aluno pelo menos fique metade assim, do ano, 5 meses, para ele ter uma carga horária legal também, porque isso vai contar. Não é só a grana, né, gente? O dinheiro é importante e tal, mas assim, a experiência para ele, né? Ter tido uma vivência, gente, que eu acho que isso é legal, né? Eu posso falar bem, é uma vivência de um lugar diferenciado, porque na comunidade esses estudantes estão muito próximos de nós, professores, e acaba que eles ficam próximos também dos coordenadores, da coordenação de graduação, da coordenação de extensão. Eles ficam num papel muito assim de assessorar,
sabe? Eu acho que isso é super legal, porque eles assessoram a coordenação de graduação, eles assessoram de que ponto de vista? Do ponto de vista do aluno, que acaba tendo voz na comunidade e voz também no Instituto de Psicologia, né? Eu acho que Bia pode falar um pouco mais dos ganhos, né, para a formação, porque um projeto de extensão que a gente quer é isso, né? Que vocês tenham uma formação qualificada e diferenciada do que é quando você está cumprindo uma disciplina, cumprindo mesmo que seja uma pesquisa, né? A gente quer que vocês tenham uma vivência na gestão de processos, no desenvolvimento de competências, né? Que a gente está falando essas competências que são as soft skills, mas são essas competências específicas também de comunicação social, usando as redes sociais, que é um lance que eu gosto de trabalhar a cultura digital, né? E que vocês tenham esse olhar para entender a universidade, o Instituto de Psicologia como algo, né, como algo extremamente dinâmico e complexo, e que vocês têm recursos, né? Recursos em termos de conhecimento e possibilidade de ação para intervir nessa comunidade e contribuir para a melhoria do clima, né? Então eu acho que isso é que é legal, sabe? Não é só a grana, é uma formação diferenciada e a possibilidade, né? Igual hoje mesmo de manhã eu estava reunida com os alunos que vão amanhã apresentar, amanhã já tem amanhã dia 1º de setembro, às 18h30, nós vamos apresentar os resultados da avaliação discente do semestre passado, que o CA iniciou e a CEVAPSI ajudou muito. E os alunos que vão apresentar os resultados para os professores, né? Então são os alunos assumindo um papel diferenciado. Eu chamo muita atenção para isso, porque é um exercício de um lugar diferente, é de um outro lugar, que também qualifica a formação de vocês. Então eu acho que é isso. E aí a gente tem esse recurso, as bolsas são de R$500, né, mês, e a gente pelo menos espera que vocês fiquem 6 meses para ter uma carga horária. Eu acho que ela chega a 60 horas, né, de extensão, que é bem legal para o currículo de vocês. E é isso. Bia, tem algo a contribuir aí? Muito, Bia. Outra coisa que é bem legal da gente acrescentar, Wilsa, é que a gente, esse semestre, recebeu um pessoal do começo do curso. É uma experiência que a gente não tinha tido ainda dentro da CEVAP, né? Então, quando a gente abre esse edital, no final de cada semestre ou no começo do próximo semestre, vai estar escrito lá tudo o que é esperado, o que você precisa ter para você entrar na comunidade. E a gente não tem nenhum limite de semestre, nem do começo e nem do final do curso. E, na verdade, isso tem acrescentado muito pra gente, porque antes a gente só tinha experiência de pessoas do final do curso. Só que as pessoas do final do curso já têm outra cabeça das pessoas do começo do curso, por exemplo. Então, esse semestre a gente recebeu pessoas que eram do segundo, né? Agora entraram no terceiro semestre, e elas trazem vivências e necessidades totalmente diferentes que a gente ainda não tinha pensado. E aí, dentro da comunidade, como a maioria de nós somos alunos, né? A maioria das pessoas da comunidade são os alunos, a gente acaba trabalhando de uma forma muito horizontal, que é uma coisa que a Wilsa desde o começo falava pra gente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também tem muita voz dentro da comunidade. Então, a gente sempre está procurando ideias, a gente trabalha sim em cima de demandas que chegam na gente, mas a gente também trabalha muito com as ideias que as próprias pessoas dentro da CEVAP trazem pra gente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está lançando hoje no nosso Instagram é o Manual de Sobrevivência no Ensino Remoto, que é um trabalho que o pessoal da Atlética e do CA começaram, mas eles não conseguiram terminar, então a gente achou essa ideia super legal e falou, vamos terminar esse manual pra gente transformar isso numa coisa para divulgar para todo mundo? Vamos fazer isso. Então, o pessoal a gente criou dentro dessa frente dos docentes que a gente tem uma força-tarefa para trabalhar nisso e a gente está divulgando esse manual. Então, de vez em quando, a gente pensa uns eventos assim, às vezes até umas ideias mirabolantes que a gente tem, e a gente fala, vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer. Então, a gente trabalha também com demandas, mas também com ideias próprias nossas. Então, eu sinto que a gente se desenvolve muito, não só profissionalmente, né, nessa parte acadêmica e na parte da psicologia dentro da CEVAP, mas também trabalhando habilidades pessoais nossas, que é uma coisa que eu acho que não tem preço mesmo. Interessante, Bia, tudo isso que você trouxe. Eu tava até pensando aqui que eu não sabia, né, da existência da CEVAP até pouco tempo, mas a partir do momento que eu soube mesmo, porque eu venho percebendo a comunidade bem ativa nas redes sociais e também nessa relocução com as outras entidades da psicologia e com os próprios estudantes. E aí, o comentário que você fez também sobre receber pessoas novas no curso é muito interessante para a proposta mesmo do projeto, né? Que são pessoas que já ingressaram na faculdade, nesse modelo remoto, e são pessoas que têm uma perspecção dessa modalidade de uma forma diferente, né? De quem teve esse contato físico com
com o espaço da universidade. E pensando nisso, você e a professora Wilson poderiam comentar algumas dificuldades e desafios que o projeto vem enfrentando, tanto com relação aos estudantes que constituem o projeto, ou também a continuidade da comunidade acadêmica. Eu acho que uma dificuldade que a gente teve, que hoje a gente entendeu, assim, é também como chegar nas pessoas, como chegar na comunidade do Instituto de Psicologia, né? Porque quando a gente começou, por exemplo, a gente começou como uma página no Aprender. Então a gente era uma comunidade lá dentro do Moodle, mas a gente percebeu que tinha muita gente que entrava uma vez e depois nunca mais entrava, porque o Moodle não é uma rede social, né? É um lugar tão fácil de acesso, um lugar que as pessoas frequentam. Então foi todo um trabalho, eu acho que mais de um semestre, para a gente fazer todo esse estudo de como que a gente vai chegar nas pessoas, né, do Instituto. Então a gente acabou separando, porque era uma coisa só, a CEVAP era só esse espaço dentro do Moodle. E a gente acabou separando e criando uma parte para os docentes, para os professores no Teams, que já é a plataforma que a UNB usa, que os professores estão acostumados. E a gente acabou criando o Instagram da CEVAP, que a gente tem esse contato muito mais próximo e mais fácil com os alunos. Essa é uma dificuldade que eu sempre me lembro dela. O que mais você traz aí, Wilson? Então, vou falar um pouquinho, Bia, eu acho que é legal. Vou falar um pouquinho também da dificuldade que a gente tem, porque assim, a comunidade existe se a comunidade, né, que é o coletivo, né, do Instituto de Psicologia participa, né? Então, assim, é muito importante, né, que os professores, né, participem das ações, que eles estejam juntos nas rodas de conversa. A gente tem puxado umas rodas de conversa bem legais, exatamente para ter motivação do coletivo de professores, porque uma coisa, gente, a gente tem percebido, e nesse segundo semestre está um pouco diferente, mas é mais do mesmo, né? É que as pessoas andam muito cansadas das telas. Então, assim, por mais que a gente convite, e que os convites são interessantes, nem sempre a gente tem, vamos dizer, o coletivo que a gente gostaria, né? Nem sempre a gente alcança um número legal de professores do IP. A gente percebe que tem um coletivo que vem sempre, né, que nos segue, meio que segue mesmo, porque nós esquecemos de falar, né, um trabalho muito bacana que nós temos um profissional também, um doutorando, ensino online, que é o Gitone, e ele faz um trabalho muito bonito de orientação mesmo para o professor dentro do aprender do Moodle. Como a Bia falou, a gente não está mais lá, a comunidade hoje é aberta mesmo nas redes sociais, mas dentro do Moodle estão as disciplinas, e os professores precisam de orientação, como configurar, como editar a disciplina no Moodle. Então nós temos o Gitone, que ajuda muito os professores, e acaba que esses professores que recebem essa ajuda, que pedem essa assessoria, são nossos seguidores. Então eu sinto que a gente ainda precisa de mostrar mais as possibilidades que a comunidade tem para ajudar os professores, para que eles venham mais com frequência. Isso eu, como professora, né, sinto falta. Eu acho que da comunidade estudantil a gente tem conseguido, trazer bastante estudante, como você falou, né, Vitória, você já ficou sabendo da comunidade, né? Então, assim, está tendo um movimento, né, das ações, né, onde circula mais, né, a informação. Mas eu vejo que dos professores ainda precisamos de mais. E uma coisa que eu acho que é bem legal, porque tem a ver com o futuro da CVA-Psi, né, a gente ter essa clareza de que a discussão, né, sobre o que acontece numa sala de aula de um professor é sempre uma porta, é sempre um lugar muito enigmático, não se comenta. Então, o que acontece hoje pela CVA-Psi na frente de trabalho com os docentes é que a gente procura falar dessa sala de aula, né? Falar dessa sala de aula virtual, falar das dificuldades, falar dessa questão que a gente coloca, tanto de como comunicar digitalmente com os alunos, como quanto obter o engajamento social dos alunos no momento da aula síncrona, como organizar o momento assíncrono no Moodle ou numa outra rede social. Então, hoje nós estamos
circulando muito mais conteúdo, informação, experiência e prática da ação docente do que no passado. É incrível como que estar online, né, tem possibilitado a nós falarmos dessa coisa que é tão fechada na academia, né, que é falar da sala de aula, das metodologias, da ação docente, né, da relação professor-aluno, do processo de avaliação da aprendizagem, né? Isso sempre foi um pouco assim, uma seara bem fechada, né? A gente ainda fala entre nós, né? O que passa dentro da sala de aula é responsabilidade de cada professor, mas no ambiente online há uma ruptura dessa lógica, né? Porque a sala ela é mais aberta, ela é mais exposta. Então, nesse sentido é que a gente tem buscado trazer essa discussão para os professores, e alguns colegas nossos do IP já me falaram: nossa, Ilza, a CVA está fazendo algo que a gente não fazia antes, que é professor de um departamento falar com o outro sobre as metodologias. Porque antes era cada departamento falando com seus colegas, né? Então eles falam que a CVA está abrindo essa possibilidade, né, de um colega comentar com o outro, de trazer práticas, trazer as experiências que são bem sucedidas em sala e compartilhá-las nesse coletivo. Eu acho, gente, que isso é um grande avanço, sabe? Que é uma abertura, né, uma dialogia entre docentes, né, visando melhorar isso, melhorar essas práticas, né, as práticas docentes, sabe? E isso no futuro, agora podemos não perceber, mas no futuro isso pode ter um impacto bem positivo em termos da qualidade do ensino no Instituto de Psicologia, pelo menos eu creio. Acho que é isso. Nossa, Wilson, muito legal essa perspectiva que você trouxe, né? Eu acho que mais do que no ensino remoto, a sala não fica aberta, ela também entra em outros espaços, né? Ela entra dentro da casa do estudante, ela entra dentro da casa do professor também, né? Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Nossa, isso que você está tocando, Tanise, é super marcante e é muito assim. Todas as pesquisas, né, que estão trazendo os resultados, os artigos que estão sendo publicados esse ano sobre o ensino remoto tocam muito nesse aspecto, né? Porque você tem a sua casa, é o seu local de trabalho, né? Eu estava lendo um artigo agora falando dos estudantes, né, que tem vários irmãos estudando e que a hora que um abre a câmera está falando, o outro está falando junto, o professor, né, que tem uma criança, ele está no horário de aula, mas tem o filho em aula. Quer dizer, há uma sobrecarga, né? E é isso que eu falo, que também os professores, a gente tem que dar esse desconto, porque há uma sobrecarga muito grande, há um tensionamento muito grande, e a gente sente que parece que o trabalho se multiplicou. As pessoas falam: Ilza, você está com uma cara... Hoje mesmo a minha aluna: professora, o que a senhora tem? Eu: hã? Ela: professora, só está com uma cara muito de cansada. Eu falei: pois é, isso era 2h da tarde, gente. Eu já estava assim com uma cara de acabada, tipo 10 horas da noite. Porque assim, é muito cansativo, uma reunião atrás da outra, você sai de uma... É o que a gente fala, você não sai da tela. A tela tá lá o tempo todo. Porque antes a gente podia ter um monte de reunião, como a gente tinha, né, Thanis, na nossa época lá de estágio. Saía de um, ia para o outro, voltava, mas você mudava os ambientes, né, mudava as pessoas. Então tudo isso também a gente tem que dar uns descontinhos, sabe, gente, para a questão da participação dos professores, porque todos nós, eu sinto, não só professores, mas estudantes, estamos muito cansados e meio estafados com a tela, né? Com essa coisa, contato tela, comunicação áudio, sabe? Muito cansativo. Concordo demais com você, Wilson. Realmente é muito cansativo. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui que estamos gravando às 9h21 da noite. E realmente, assim, parece que o tempo, ele passa de uma outra forma. A gente parece que tá mais disponível para encaixar qualquer reunião, né, em qualquer janela que a gente encontre. E acho que isso faz toda a diferença mesmo, né? Inclusive, acho que uma das nossas perguntas era sobre isso, né? Sobre a saúde mental dos estudantes, né, no ensino remoto, como ele impactou. E você trouxe que não só os estudantes, mas os professores também estão passando por isso. Então, eu queria até perguntar, então, agora sobre um outro assunto, que é sobre as pesquisas, né? Você mencionou um pouco sobre uma pesquisa que vai ser apresentada aos professores pelos próprios estudantes, né? Que é, se não me engano, um retorno do semestre para eles. Eu queria saber também se existe algum outro tipo desse tipo de pesquisa, né? Em relação aos alunos também, né? Se teve algum feedback para eles, ou se vai ter, não sei. E essa avaliação que a gente fez agora no último semestre, a gente fez junto com o CAPSI, que a gente gosta de se aliar às outras entidades, que a gente vai chegar a mais pessoas dessa forma, né? E foi uma avaliação do semestre.
Então, foram um formulário que chegou a todos os alunos, a gente mandou por e-mail, a gente enviava em todos os grupos também, que o pessoal respondia como que foi o semestre de uma forma geral e também de uma forma sobre cada um. A gente fez algumas perguntas sobre o contexto das pessoas, como que elas estavam, como foi as disciplinas, e a partir disso a gente fez uma análise dos dados, que gerou também um documento que a gente fez de boas práticas docentes, que a gente vai estar apresentando amanhã nessa reunião pedagógica. Então toda a ideia é a gente pegar respostas dos alunos e como que a gente vai apresentar isso para os professores para que o próximo semestre possa ser melhor, que a gente possa acrescentar, que a gente possa pensar e trazer essa discussão também para dentro desse espaço docente. Então, não, eu acho legal, né? Porque, na verdade, né, a gente quer que esse mês já mude. A gente é muito ambicioso, gente. A gente, isso que a Tanise falou, a gente já vai dar uma devolutiva e lá, né, vai ter a cartilha, né? A cartilha é uma devolutiva também para os alunos, né? Do resultado, né? Dessa avaliação docente que eles preencheram. Mas a gente já quer, assim, nessa discussão de amanhã, a gente quer que os professores também comecem a pensar nas coisas que estão na cartilha, né? Porque são várias dicas que os alunos deram, né? Sobre as principais questões, síncrono ou assíncrono, quantidade de material, né? Tempo que é exigido do aluno, né? Em termos de estudo, com textos muito complexos, etc., né? Como melhorar essa relação do professor e aluno, como ter uma comunicação mais aberta, dialógica, onde ambos possam estar sensíveis às demandas do outro. Então, a gente já quer amanhã, né, nessa conversa com eles, e depois já produzir um vídeo, quem sabe a partir dessa conversa, que vai ficar gravada, e também divulgar esse vídeo, né, no CIP, né, que é o nosso conselho, né, do IP, e também nas reuniões de coordenação dos departamentos, né. Então, a gente quer sempre muita coisa, gente, é assim. Nem sempre a gente já está bem consciente, que nem sempre a gente alcança tudo, mas é melhor buscar mais e chegar num nível legal. Acho que é isso. Gente, com relação à formação em psicologia e esse ensino remoto, como que vocês imaginam, como vocês avaliam que está se dando essa formação para os futuros profissionais de psicologia? Eu posso falar um pouco da perspectiva, né, docente, né? O ensino remoto, da forma como a gente chama até o R, né? Ensino remoto emergencial, né? Porque é muito diferente. Eu tenho longa experiência com educação à distância, mas a gente, no programa de educação à distância, o professor tem 6 meses para preparar uma disciplina, organizar um grupo de tutores que vai apoiá-lo, selecionar, fazer a curadoria de materiais online ou produzir seus próprios vídeos para colocar na sua disciplina. Então é toda uma metodologia muito diferente do que está sendo o R, né? O R foi uma ação contingencial, né, proposta para esse momento, que se a gente não tivesse o R nós não teríamos, né, continuado os semestres, né?
que também seria um dano muito grande para a formação de muitas pessoas que já estavam, né, no fim, né, do seu curso, né, e que também precisavam dessa diplomação para ir para o mercado de trabalho. Então, assim, o R tem muitas, eu diria, ele traz, sabe, no seu bojo, ele traz muitas da falta de infraestrutura da universidade, sabe, da falta, ele expressa, né, muito das escassez, da vulnerabilidade de alguns estudantes que não tinham a internet, que não tinham notebook. Então, ele é como se ele desse visibilidade para problemas da universidade que a gente não vinha atacando, né? Porque era tudo presencial, ou quase tudo, a maioria era presencial e uma minoria era online, né? Podemos dizer assim, alguns professores como eu já usavam o Aprender, mas era diferente. Eu acho que ele põe em evidência, sabe, as dificuldades que a universidade tem, a falta de recurso, e põe também em evidência as carências dos nossos estudantes, né? E mostra essa vulnerabilidade deles. Então, ele é um ensino para ter um tempo de término, para acabar, né? Quando nós pudermos ter os encontros presenciais, obviamente, né? A partir do ano que vem a gente espera ter isso. Para a formação, eu te diria que eu percebo no questionário que nós aplicamos no ano passado para os professores, a gente percebe que na fala dos professores, haviam professores que entendiam que os alunos continuam aprendendo também no sistema remoto online, tá? No remoto emergencial. E alguns professores ficavam preocupados se o nível de aprendizagem era o mesmo. Não sei se é mais ou menos essa a tua pergunta. Mas o que a gente percebe da parte dos alunos quando nesse questionário é que eles trazem, né, a problemática de coisas que podem melhorar ainda no ensino remoto, mas eles também trazem muitas vantagens, pontos positivos, tá? Então, eu acho que entre o não cancelar definitivamente, né, todos os semestres, e entre ter esta atividade remota, emergencial, nós ainda tivemos muitos ganhos, gente, sabe? Com tudo que nós passamos e ainda estamos passando. Eu acho que a questão que está também relacionada a isso, né, é pensar que nós estamos formando psicólogos, né, nós estamos formando um profissional que atua na área de saúde. Então, eu acho que é importante, né, para nós, professores que estamos formando essas pessoas, termos essa discussão, né, nas salas de aula, nas turmas que são com psicólogos ou com educadores, né, para pensar como é essa formação online, né, que impactos que ela tem na saúde do estudante, por exemplo. Porque futuramente, e hoje está fazendo, quem é nosso estudante do ensino online, pode ser um futuro professor da educação online, porque esta é uma área em plena expansão. Os cursos online cada vez crescem mais e com certeza que hoje, aí eu estou trazendo um outro lado, os psicólogos que estão sendo formados aqui poderão também usufruir dessas competências que eles adquiriram no ensino online quando eles se formarem, dando cursos online. Eu brinco com a Bia, ela tem uma capacidade enorme de comunicação, pode ser uma influência, pode dar cursos para formação de professores. Quantas coisas que eles também estão adquirindo, né, que eu chamo dessas competências digitais no período do R e que poderão servir para a vida deles. Então, assim, eu acho que tudo se aproveita, sabe? Eu acho que mesmo tendo tido muitas dificuldades, né, alunos que ainda têm dificuldade de conexão, né, a gente percebe em sala de aula que uma internet, né, de baixa velocidade, né, e etc. Eu acho que ainda assim nós tivemos melhores resultados do que se não tivéssemos continuado. E eu acho que a universidade nunca pode parar. É uma engrenagem, né, muito grande que envolve milhares de pessoas. Gente, eu ia comentar que eu acho que esse assunto, na verdade, dá outro podcast. A gente já pode até marcar. Mas eu acho que tem muitos lados também, né? Porque, como a Wilsa falou, que bom que a gente pôde continuar de uma forma remota, que não é o ideal, né? Eu acho que sim, tem coisas que a gente perde. Mas a gente teve a oportunidade, né, até de fazer estágio, de fazer extensão, de fazer pesquisa, de chegar a lugares que talvez a gente não conseguiria chegar presencial. Mas outro lado que a gente fala muito dentro da comunidade, fora da comunidade, eu acho que entre os alunos é um assunto que a gente sempre volta nele, é essa sobrecarga. Porque com o ensino remoto, eu acho que principalmente lá no começo, a gente pensava, nossa, que bom, eu não vou mais perder tempo de deslocamento agora, né? Agora eu posso fazer mais coisa.
Então, é até um resultado que a gente tem dessa avaliação que a gente faz de semestre. As pessoas estão pegando mais créditos em todo o semestre, porque a gente acha que tem mais tempo, mas esse tempo, na verdade, é uma ilusão, né? Porque a gente abre o computador 8 horas da manhã, às vezes chega 10 da noite e a gente ainda tá no computador, sentado na cadeira, nem lembrou de beber água. Então, é uma discussão, assim, que a gente sempre volta nela. Então, tem muitos lados, eu acho. A gente pode falar mais sobre isso outra hora. Nossa, eu acho extremamente importante e interessante, né, sobre isso do tempo. Tenho a impressão, né, que às vezes, como já foi comentado aqui, eu vou enfiando, assim, compromissos onde eu encontro espaço na agenda, né, e nem chega até aquela reflexão de que eu preciso dar uma respirada, tomar uma água, né, que em outros momentos não é assim que o fluxo vai caminhando. E sobre também o que a professora comentou, que muita coisa, né, ainda dá para ser aproveitada disso. Eu também acredito nisso, porque são muitos enfrentamentos, né? Mas é muita coisa construída a partir disso, né? Como a própria CEVAP. Pensando nisso, né? Uma curiosidade que a gente tem é sobre como vocês pensam, né? Para essa comunidade, num cenário em que a volta das atividades presenciais, né? Seja ela por um sistema híbrido, seja totalmente presencial, né? A CEVAP, é interessante que a CEVAP continue atuando, né? Então, como que vocês pensam isso? Já tem um projeto para isso? As discussões que rolam dentro da comunidade? Pois é, Vitória, eu acho que assim, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, sabe? Nós temos, né, a CEVAP tem reunião semanal, né? E a gente sempre se coloca nesse ponto, nesse entroncamento, né? Tipo, quando voltarmos ao presencial, né? Qual vai ser o papel, a função da CEVAP? Enquanto comunidade que aprende, comunidade que compartilha práticas, e a partir dessas práticas a gente melhora a nossa ação sobre o mundo, buscando soluções melhores. Nesse sentido, a CEVAP pode continuar funcionando, né? E eu acho que principalmente com essas duas vertentes de apoio e acolhimento a alunos, no diálogo da escuta dos alunos, diretamente com coordenadores, com professores e a coordenação de graduação. Eu acho que na preparação, porque eu não acredito que nós vamos voltar totalmente presencial. Eu acho que a gente ainda vai ter um momento híbrido, sabe? Então, no pensar desse ensino híbrido, né, que espaços são esses que nós vamos ocupar, esses espaços presenciais e virtuais, né, como serão esses tempos e espaços que a gente chama um in-between, né, entre o virtual e o presencial, como organizar esses espaços de aprendizagem, né, sempre pensando em boas metodologias de ensino, metodologias que os alunos, eu trabalho muito essa perspectiva, que eles tenham voz, sabe, que eles tenham um protagonismo, não um protagonismo assim, no sentido do senso comum, mas que eles realmente se coloquem no lugar, se empoderem de um lugar onde eles fazem a pesquisa, eles buscam, eles são autores do seu processo de aprendizagem. Eu acredito muito nisso. E eu fico pensando se todo esse movimento, né, do ensino remoto não abre possibilidades para a emergência desse sujeito mais ativo no processo de aprendizagem. E aí eu acho que a CEVAP poderia estar aí para fomentar, para incentivar essas experiências, sabe, de mudança também dessas metodologias, porque eu, particularmente, como professora docente do IP, eu digo que nós ainda temos práticas muito tradicionais de ensino no Instituto de Psicologia, né? Agora, com as ações todas que nós fizemos, as escutas que nós temos de alunos, né? As pesquisas, né? Eu confirmo muito eu já tinha essa, vamos dizer, sensação, né? E agora eu pude conhecer mais os departamentos. Então, eu acho que nessa veia, sabe, de poder continuar trabalhando metodologias mais ativas, onde os alunos sejam realmente pessoas autorais do seu processo de aprendizagem, eu acho que é um grande caminho. E mesclando, integrando sempre com as novas tecnologias, porque elas vão estar aí e os alunos vão voltar, gente. Sabe o que a gente está discutindo esse dia no nosso grupo de pesquisa? É que nem todo aluno, vou só falar isso para encerrar, nós ficamos assim, gente, todo aluno vai querer voltar tudo presencial. Será que não vai ter aluno que vai querer continuar virtual? Né? As perguntas eram assim, um professor olhando para o outro, isso no grupo de pesquisa. Será? Porque assim, eu tenho certeza que tem aluno que vai falar, poxa, mas estou sentindo saudade de ficar em casa, não ter que pegar aquele buzu que eu gasto 2 horas para chegar no campus, aí eu corro de um lado para o outro, de um prédio para o outro, depois eu saio correndo e gasto mais 2 horas para chegar em casa. Só isso eu cheguei em casa 10 horas da noite, hiper cansado. Aí por que não ter alguns momentos online, né? Então acho que
pensar essa nova universidade, sabe, no pós-pandemia, eu acho que a CVAPC tem que estar nesse momento. Por quê? Principalmente porque ela tem representação discente, né? E ter os discentes conosco é o coração dessa comunidade, gente, porque um grupo de professor pensando no próprio umbigo é uma coisa, agora um coletivo que tem os alunos pensando esse coletivo do Instituto agrega um valor inimaginável. É só para quem está dentro da comunidade que vai sacar mesmo esse valor. Quem está fora pode não perceber, sabe? Então eu vejo assim, por aí, gente. Não tem bolinha de cristal, mas eu acho que é mais ou menos por aí o que eu vejo. Não sei se contribuir. Só para complementar, Wilson, eu acho que uma coisa que a gente trabalha desde o começo da comunidade é da gente trazer o sujeito como protagonista, seja ele o professor ou seja ele o aluno. E a gente tenta trazer esse diálogo entre os dois, porque eu via que muitas vezes no presencial o professor já tinha a sua forma de trabalhar, já trabalhava dessa forma há muitos anos e não questionava. E o aluno também já tinha sua forma de assistir a aula, de chegar todos os dias, e também não questionava isso. E eu acho que o ensino remoto, e a gente tem trabalhado de uma forma a trazer esse diálogo entre os dois. Às vezes a voz do aluno não chegava até o professor, e a voz do professor não chegava até o aluno. Então, como a gente tenta trabalhar essa união, né, principalmente como na comunidade, igual o Wilson falou, a gente tem a coordenação, a gente tem a direção, a gente tem professoras de quase todos os departamentos e a gente tem alunos de vários semestres. Então, todo mundo fala da sua necessidade e a gente tenta transformar isso. E eu acho que vai ser muito positivo a gente levar isso para quando a gente voltar para o ensino híbrido, para o ensino presencial. Porque, exatamente, será que a gente vai querer voltar para aquele esquema, né, de 3 vezes por semana, aula de 2 horas, sem intervalo, né, fazer 3 provas por semestre, e é isso? Ou será que a gente pode fazer de outra forma? A gente tem que começar a fazer essas perguntas também. Bia, eu não sei, sabe, mas eu acho que essa noção, né, que a gente hoje fala de espaço e tempo, tempo e espaço, ela está sendo ressignificada, né? É isso que a Vitória estava falando e que você falou também. A gente vai pondo coisas na agenda, a agenda de repente nós estamos extrapolando, agora nós estamos aqui 15 para as 10 da noite, fazendo uma gravação de um podcast, mas isso não muda só trazendo esse incômodo, poxa, eu estou trabalhando muito mais. Isso muda também a nossa forma de funcionamento, forma nosso modus operandi, né? Então, eu acho que assim, a gente vai voltar para o presencial, né? Se Deus quiser que nós vamos sair dessa pandemia, né? Mas eu vejo ainda muita possibilidade do uso de todas as competências que nós adquirimos e dos usos dos recursos que nós aprendemos a usar, a trabalhar com eles, como um forte potencial para a gente continuar melhorando para o futuro. Eu acho que a crise tem que nos ensinar algo. Eu acho que, gente, nunca tem dia de voltar ao que era. Isso de voltar ao que era é uma ilusão. Nós já somos seres novos, nós já somos seres modificados, de novas subjetividades sociais do que é o ambiente da sala de aula, do que é ser professor, é uma nova ação do que é ser professor. E não tem como voltar, sabe? É daqui para frente. O que é esse para frente é que a gente não sabe, né? Então, com certeza, é um sentimento assim, é de muita reflexão mesmo, porque ao mesmo tempo que, da minha parte, né, pelo menos existe esse desejo de voltar para o presencial, existe também questionamento sobre o modelo que se tinha antigamente de provas e tudo mais, o deslocamento, até o UNB e N questões. Concordo. E agora que a gente conhece outra possibilidade, a gente pode começar a repensar, né? Eu ia comentar justamente sobre isso, né? Agora, durante a pandemia, eu voltei para a cidade dos meus pais e eu consegui fazer muitas coisas no conforto, assim, estando em outro estado, né? E eu acho, assim, eu me adaptei muito bem a esse modelo online e eu gostei demais porque eu sou uma pessoa que eu já gostava de estar conectada, né? Eu gosto de saber sobre o mundo, eu gosto de estar no mundo em diversas plataformas diferentes e eu acho que realmente, assim, me abriu uma nova forma de estar no mundo que antes eu não tinha noção de que era tão legal, sabe? De que era tão cheio de possibilidades e de oportunidades
também, né? Eu comecei a fazer vários cursos online fora da UNB, e eu acho que se eu tivesse ainda, né, lá em Brasília, indo para as aulas no presencial, eu não iria ter desenvolvido as habilidades que eu desenvolvi agora, entende? Mas assim, é realmente esse olhar assim, do manejo do tempo e do manejo do espaço e das possibilidades, né, que a gente tem ao alcance de um clique. Isso realmente faz toda a diferença. São reflexões super válidas. Isso tudo que você falou é a cultura digital. É a gente ter o processo de aprendizagem, né, aqui na palma da mão. E é para onde eu vou, é o mobile learning. É para onde eu vou, eu me locomovo e continuo aprendendo, né? Então não importa se você está em Brasília, se você está em Tocantins, em Palmas, você está... Esse dia eu estava com uma aluna que me falou, não, eu estou morando em Miami, eu estou aqui trabalhando e coisa e tal. Tá bom, tá lá em Miami. Não tem... O controle, gente, cara, ele some, né? O professor controla, gosta de ter o controle, né, dos alunos, né, cara? Gosta de ter o controle. Ele controla pelo olhar, muito bom né, saber pela que você expressão estuda fisionômica sobre e tal. isso, E de Wilson, porque eu repente, estou muito né, interessada em fazer cara, pesquisa os nessa área alunos também. não estão mais no Tenho nosso altas e é disso que eu experiências que eu falo, será que gostaria daí vai de emergir estudar, um né? novo aluno, sabe? Que Um eu aluno obtive agora que nos sabe últimos se meses. colocar com mais firmeza, né? Acho que é isso, E que né? tem, Fica aí, assim, gente, a dica. Se um você quiser estudar posicionamento, né, comportamento como autor online, do fale seu com a próprio Wilson processo, né? A da gente UNB. espera que sim, sabe? Eu concordo com você, Thalys. Você sabe que eu estudo isso e adoro essa temática. O quanto que a cultura digital está nos transformando e de forma bem intensa, né, a intensidade dessa época. Inclusive, eu queria, né, perguntar, né, se existe mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que vocês ainda não falaram. Adorei. Você pode fazer marketing aí, porque é isso aí. Adoro esse tema, gente. Gente, eu acho que é muito válido falar para todo mundo seguir a gente lá no Instagram. A gente é @cevappsi no Instagram, porque toda hora a gente está inventando uma novidade, seja oficina, seja roda de conversa, seja essas reuniões pedagógicas também. E a gente está conversando com todo mundo por lá. Então, se você também tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia, se você quer ver alguma coisa dentro da psicologia, fala com a gente, que a gente está sempre pensando ideias novas. Legal, isso aí, eu acho que isso é importante, né? Entender que essa comunidade somos todos nós, não é só quem está na gestão. A gestão é para organizar as atividades, mas é importante que todos participem. Eu acho que a participação, a colaboração com atividades gera mais ainda esse sentimento de pertencimento a uma instituição que é a psicologia, o Instituto de Psicologia da UNB, né? E eu acho, gente, para terminar, é falar que realmente esse momento que nós vivemos foi um momento de muitos desafios. Nós ficamos de cara com uma crise severa na sociedade global e especialmente na sociedade brasileira, mas também é importante do ponto de vista da psicologia, que trabalha com desenvolvimento humano, que aposta no sujeito, que aposta nos valores humanistas, entender que foi uma oportunidade que gerou oportunidades para nós pensarmos, inclusive, o ensino superior, como a gente pode se organizar enquanto universidade, inclusive para enfrentar novas crises, porque essa crise pegou todo mundo de surpresa, mas outras crises como essa poderão vir. E eu acho que a oportunidade que isso nos traz, o potencial da crise, é pensar que colaborativamente, formando parcerias, como a Bia bem destacou, reconhecendo as boas experiências e as boas práticas, é o que nós vamos fazer de diferença no momento da crise. Saber que a gente não está sozinho, nós não estamos sós. Nós somos um grupo, um coletivo, né, que se identifica e que um apoia o outro. Eu acho que para mim é o mais importante que eu gostaria de deixar aqui, que tudo isso que nós passamos, que seja para a gente se reconhecer como um grupo forte, um grupo potente, que nós podemos sim
superar, não sei se superar não dá, gente, porque falar em quase 600 mil mortes não dá para superar essa crise não, mas pelo menos para saber que a gente pode sair dessa crise com boas aprendizagens, para o enfrentamento inclusive de outras situações semelhantes que possam vir no futuro. E eu agradeço muito a vocês também, para finalizar aqui, super legal esse bate-papo aqui com a minha colega Bia, com Tanise e com Vitória, muito obrigada, gente. Que isso, nós que agradecemos. Muito obrigada, meninas, vocês foram ótimas. Vamos deixar, então, o Instagram, né, do Cevap Psi aqui na descrição, @cevap_psi. E é isso, né? Muito obrigada também pelas palavras, Wilson, foram muito boas. Acho que são super importantes nesse momento, a gente precisa ouvir elas. E é isso. Tchau! Obrigada! Obrigada, gente. Obrigada, muito bom, gente. Um abraço.